Ok, então o primeiro vídeo da série. Vamos ver se dá certo esse formato que eu imaginei. E depois eu faço uma avaliação. E bora! Eu tenho lá, você vê na sua tela, o contador. Ele está com 30 minutos e 10 segundos. Para eu ter um tempinho aqui para dar uma respirada antes. Então, vamos lá, começando agora. 4, 3, 2, 1, lift off. Ok, então nós vamos começar aqui fazendo uma instalação do React. E para isso eu vou utilizar o Yarn e o Create React App. Eu poderia muito bem utilizar o Next. Eu não vejo nenhum motivo, eu, Fábio Vidovelli, nesse momento da história, para criar uma aplicação puramente React. Eu iria de Next, com certeza. Mas como o Next ele possui as suas próprias ferramentas, como por exemplo Router, eu não teria como demonstrar o React Location, que acabou de ser lançado, e aí a minha intenção é demonstrar aqui, tá? Então eu vou criar uma aplicação puramente React. E vou chamar de Sexy, pois a minha aplicação usa as ferramentas mais sexys do mercado. Então, vamos aguardar aí a finalizar a instalação. Essa história de fazer estilo livre me lembra quando eu comecei a gravar. Eu ia na cozinha buscar água, deixava gravando, não editava. Na época eu fumava, acendia um cigarro atrás do outro, o pessoal ficava pegando no meu pé, era mó barato. Então vamos lá. Ok, então eu vou acessar Sexy, vou abrir, lógico, no VS Code e Yarn Start. Muito bem, então eu tenho lá a aplicação já rodando. Eu vou manter aqui lado a lado, espero que o espaço seja suficiente para eu fazer o meu trabalho e você conseguir acompanhar. Então vamos ver. Minha intenção aqui não é ensinar React, é fazer uma demonstração das ferramentas que eu considero as mais sexys, as mais legais do mercado neste momento da história. Então, eu vou passar batido em algumas coisas, vou deletar algumas coisas, na verdade. Então, aqui no app, eu vou remover esses dois. Eu vou fazer uma limpeza aqui, né? Então, return H1. Não é isso que eu quero. Ah, sim. Durante o desenvolvimento, você vai ver um monte de autocomplete maluco aí. Muitas vezes vai fazer sentido, muitas vezes não vai fazer o menor sentido. Isso é o GitHub Copilot, que eu instalei por curiosidade, comecei a usar no começo. Não é muito bom. Agora ele está começando a fazer umas sugestões muito legais. Você vai ver isso durante o desenvolvimento da aplicação, tá? Então, ok, hello world. Eu não quero que nenhum estilo seja aplicado. Então veja que agora eu tenho ali um Times New Roman, que é o estilo padrão do browser. E aí está prontinho para receber outros elementos no futuro. E por enquanto eu vou deixar só desta forma aqui. Muito bem. Então veja, uma aplicação ela precisa de dados externos. Isso é tão certo quanto 2 e 2 são 4. Tá? Só que eu estou começando o desenvolvimento e eu não tenho nada no servidor. Tá? Eu estou trabalhando sozinho. Eu quero ter um protótipo funcionando, 100% funcional, rodando somente no browser. E eu vou me preocupar com o desenvolvimento da API no futuro. Porque eu não sei ainda, não tenho uma ideia do contrato. O que é o contrato? É o shape dos objetos que serão enviados e recebidos da API para serem gravados no banco de dados. Então a minha experiência me mostrou que eu desenvolvo a interface primeiro e aí depois eu desenvolvo a API. Tá? Porque a API deve servir a sua interface e não o inverso. Então, quando eu começo a criar a interface primeiro e depois que eu estou satisfeito com ela, eu vou criar a API, é muito melhor porque eu já sei exatamente quais são as propriedades que eu preciso nos objetos, a quantidade, etc. E sempre foi muito difícil fazer essa implementação porque a gente dependia de criar arquivos JSON, e aí o JSON
ele é muito limitado no que diz respeito a criar cenários de dados. Por exemplo, eu posso ter uma lista com um único elemento, uma lista vazia, uma lista com 10 e uma lista com 1000. E eu quero ver como que estes cenários de dados, como que eles são exibidos na minha aplicação. E com JSON você tem que ficar copiando, colando, como é que eu vou imaginar 1000 registros? Tá, existem serviços que fazem isso. Mas eu vou trazer aqui uma coisa melhor pra gente. Mas por enquanto, eu quero só tratar de fazer uma chamada externa, tá? Deixa eu melhorar aqui o meu ambiente, deixa eu trazer o Chrome DevTools para baixo. Muito bem, então eu vou começar instalando o Axios, tá? Eu poderia trabalhar com window.fetch, que é nativo, mas eu estou acostumado a trabalhar com o Axios e eu vou continuar trabalhando com ele. Então ali dentro de src, não é isso que eu quero. Advanced New File. Aí, em src, eu quero criar service e API, por exemplo. E eu decidi não utilizar TypeScript porque eu não quero trazer mais um layer de complexidade para os vídeos, tá? Eu sei que é praticamente impossível desenvolver alguma coisa séria sem o TypeScript hoje em dia. E eu falo isso, impossível no sentido de experiência do desenvolvedor, tá? Além de ser muito mais seguro, mas a experiência do desenvolvedor é muito melhor quando você está utilizando o TypeScript. Mas você tem que escrever muito mais código. Então eu fiz a opção de desenvolver tudo isso aqui com JavaScript, para poder atender também uma gama maior de pessoas. Então, ok. Então eu estava lá criando o meu arquivo e, bom, eu saí. Então, sexy src, service, API, JS. Muito bem. Então, import Axios. Ah, meu Deus. Ok. Aí, const http Axios create. Aí, base URL. Export. Aí eu já posso exportar direto. Tá. Algo muito simplesinho aqui, só para que no futuro eu possa trocar num único ponto a base URL da minha aplicação que é local para uma que esteja no endereço disponível mais na internet. Beleza. Aí, aqui mesmo no app, eu vou só fazer uma chamada para ver essa chamada falhando. Então eu quero duas coisas aqui do React. Primeiro, eu quero o useEffect e useState. Ok, não é o count, mas eu posso aproveitar o count e eu vou dizer que eu quero users e set users. E é igual um array vazio. Agora, useEffect. Tá vendo que legal o Copilot trabalhando? Veja, eu não quero usar nada de JSON placeholder, não quero utilizar o fetch, nada disso, mas ele já foi completando para mim, eu fui deixando. Então agora eu vou trazer aqui import http from é aqui mesmo, service API. Não é http, ótimo. Aí aqui eu vou utilizar o que? http.get, aí aqui é users, porque eu estou colocando o prefixo API. Vamos trazer aqui de volta. API. Sim, eu já estou utilizando o prefixo API aqui, então ali é só users. Aí aqui eu sei, por ser o Axios, ele vai me devolver um objeto, e aí eu quero set users data.users. Eu sei que eu posso seguramente usar assim. O que ele diz que está errado? Faltou aqui. Faltou, beleza. E eu não estou utilizando users, mas aí eu posso fazer o seguinte. Não posso.
no lugar do Hello World, eu vou colocar users. Ok, então ele me deu um erro ali, provavelmente porque 404 não existe. Então, eu estou fazendo uma chamada externa a uma API, nesse caso aqui é localhost, deixa eu ver, localhost 3000, isso, olha lá, localhost 3000/API/users, ok. Não tenho nada, por enquanto, e não tem problema. Então, eu falei que era difícil, né, fazer o trabalho quando você precisa criar arquivos JSON, que seria legal você ter uma API interna dentro do seu projeto front-end. Acontece que atualmente existe uma ferramenta chamada Mirage.js, tá? Eu já tenho vídeos sobre o Mirage, eu já fiz screencasts antes, então eu vou já direto mostrar para você aqui como é que faz. O que é o Mirage? Primeiro, é um servidor local dentro do seu projeto front-end, ele faz parte do seu projeto e ele faz o sequestro de todas as chamadas HTTP que saem da sua aplicação. E ele responde com o que você configurou para que ele responda. O conteúdo pode vir de arquivos JSON, mas pode vir também do próprio Mirage, tá? E ele responde com o que você determinou. Quais são as vantagens? Duas principais vantagens. Primeiro, você pode desenvolver a sua interface sem ter qualquer back-end, tá? Contanto que depois, quando o back-end for implementado, o contrato seja o mesmo, ou seja, o shape, o formato dos objetos seja o mesmo, tenha as mesmas propriedades, tá? Então, veja, como que funciona? Deixa eu ver aqui, ó. Então, importa o create server, aí você cria um server, rotas, essas rotas são do Mirage, não são rotas do front-end, tá? E aí, quando fizer API users, será respondido com estes caras aqui, tá? E aí, aqui, esta chamada, ela jamais sairá do seu front-end, ela será interceptada pelo Mirage, que vai responder com isso daqui. Esse é o conceito, assim, em linhas gerais. Uma coisa legal do Mirage é que ele tem um banco de dados em memória, e aí esse banco de dados te permite você criar factories, por exemplo, utilizando faker.js, para que você crie dados randômicos de forma muito fácil. Tem seeders, para que você possa fazer uma carga inicial no banco de dados. E esse banco de dados, novamente, ele é em memória. Toda vez que você apertar o F5 ali para você atualizar a aplicação, o banco de dados será abastecido novamente e novos dados serão mostrados, tá? Então, nada é persistido, é só para efeito de fazer mock de dados. Então, tendo dito isso, eu tenho aqui no meu GitHub com Valley, ok, um Mirage.js Starter Kit, que aí dentro do server eu já configurei tudo bonitinho, tá? Então, eu exporto um método makeServer, que vai utilizar o server do próprio Mirage, e aí eu já tenho factories, fixtures, routes, models, seeds, eu já tenho tudo pronto ali, tá? Então vamos seguir aqui as instruções de instalação. Primeiro, a gente navega até a pasta src e utiliza uma ferramenta chamada thegit para copiar os conteúdos desse repositório. Thegit serve para que você copie um repositório do Git sem fazer o clone, ou seja, sem trazer todo o histórico, sem trazer a pasta Git, nada. Você só copia o que te interessa. Então, voltando aqui. Muito bem, então ele criou uma pasta Mirage no meu projeto. Veja que ela está aqui com todos os arquivos, ótimo. Agora, seguindo, precisamos fazer a instalação do próprio Mirage e da biblioteca Faker. Então, yarn add -d, deixa fazendo a instalação e vamos seguir. Aí eu tenho aqui como instalar em 3 tipos de projeto, React, Vue e Next. Eu vou utilizar o React. Então eu vou no ponto mais alto da aplicação, no caso o index, que é onde é feito o render da aplicação React, e aí aqui eu vou colocar este if. Isso é muito importante, tá? O Mirage, ele só deve ser utilizado quando você está em ambiente de desenvolvimento. Se você mandar para produção, os seus usuários passarão a ver dados fictícios servidos pelo Mirage, tá? Então, eu vou remover o comentário ali, e aí eu faço o request, deixe-me só ver se eles estão no mesmo nível.
Sim, estão. Ótimo. E aí, make server. O que vai acontecer quando a minha aplicação for reiniciada? Então, vamos tentar aqui novamente. Deixe-me limpar o console. Temos um erro ali. Objetos não são válidos como... Ok. Não era para remover aquele. Ótimo. Então vamos lá. Voltando aqui. Eu acho que é alguma coisa relacionada a isso daqui. Então, eu vou só tirar esse daqui. Aqui, eu vou colocar um debugger para que a gente veja o que está sendo retornado. Então, atualizei. Ele parou ali. Deixa-me ganhar espaço. Ok, sources. Onde está? Onde está você? De novo. Tá aqui. Eu estou olhando o painel errado. Então, o data. O que eu tenho no data? Data.users. Então, agora ele já está me retornando alguma coisa. E aí, tá. Ótimo. É porque eu tinha um object ali. Então, aqui eu vou fazer diferente. Ao invés de colocar os users ali, eu vou colocar um JSON parse. JSON stringify. E aí, users. Muito bem. Ou não é isso que eu quero. Não quero copiar o objeto. Esquece. É só um JSON stringify. Pronto. Agora eu tenho todos os usuários ali, mas mais importante, tá? A minha aplicação, ela está recebendo dados. Veja que agora, aqui no console, eu tenho uma resposta 200 vindo do Mirage, com um response users, e aí eu tenho 10 usuários com mobile, name e ID. Olha só que legal, já prontinho, tá? E eu estou exibindo ali. Legal. Então, deixa eu ver o que mais. Não vou fazer nada com isso por enquanto. Eu só quero dar um... Não, eu acho que eu vou explicar o Mirage conforme a gente vá trabalhando com ele. Então, por enquanto, eu vou esquecer a interface e aí eu vou começar a trabalhar aqui no teste, tá? Que aí eu já tenho oportunidade para demonstrar um outro aspecto do Mirage. Então, vou mover isso aqui para o lado direito. Deixa eu limpar aqui. Yarn test. Quando a gente cria uma aplicação React com o Create React App, a gente já tem o Jest todo configurado lá. Legal que ele já vem com a Testing Library, tá? Meio que virou padrão. E é isso aí. Então veja. Deixa eu remover estes daqui. Teste, teste. Teste, teste. Beleza. Então eu tenho um describe ali, e aí agora eu vou utilizar os testes, que eu tenho um output prontinho ali já dentro do terminal, para que eu melhore o retorno da minha lista de usuários que está vindo do Mirage. Por quê? Existem duas formas de eu acessar os dados ali. Primeiro é com ele interceptando as chamadas que saem da sua aplicação. Segundo, é você utilizando o servidor dentro dos seus testes. Então, ele permite que você faça isso. Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou importar make server from Mirage server. Ok. Aí aqui uma variável server. E before each make server after each server shutdown. Olha só que o Copilot ele já sabe exatamente o que eu fiz nos anteriores e ele já está me trazendo ali. Então, ótimo.
Aí aqui é o seguinte, eu vou dar um console.log, não, ainda não, eu vou criar uma constante chamada users, agora eu tenho o server, create list, 10 usuários, e aí, console log, users, users, vamos ver o que ele me coloca ali no output. Olha só que legal, eu tenho como criar então um cenário de dados com 10 users, tá? Deixa eu melhorar isso daqui, eu vou fazer uma cópia desse cara aqui, só para que a gente tire do objeto Mirage e coloque, transforme num objeto puro de JavaScript, porque aí facilita muito a nossa leitura dos objetos, tá? Então veja, quando eu digo cenário de dados, é isso aqui, ó. Eu criei 10 usuários, eu posso criar apenas um usuário, ou eu posso criar 1000 usuários. Como eu estou utilizando a biblioteca Faker, nós já veremos isso num instante. Bom, 1000 usuários ele vai demorar um pouquinho para criar, né? Eu devia ter criado 200. Mas deixa lá, vamos ver. Então, como eu estou utilizando o Faker, é muito fácil eu ter diversas informações diferentes dentro dos objetos, tá? Então veja, ó, eu tenho um nome e um telefone aqui, aí eu tenho outro telefone com outro nome, tá? E eles nunca se repetem. E olha só a quantidade de dados que eu tenho on the fly. Isso é muito importante, eu não tenho que pensar nisso de antemão, tá? Então eu vou manter isso aqui só com, não preciso nem de 10, eu preciso de 3. E qual que é a minha intenção aqui? Eu quero utilizar esse teste rodando aqui para que eu traga as minhas factories, tá? Perceba que aqui eu estou dentro da pasta src Mirage, e aí eu tenho uma factory de usuários. Deixe-me tirar os comentários aqui, beleza. Eu gostaria também de sumir com essa reclamação do ESLint, então eu tenho esta regra aqui. Tá. Deixe-me só copiar o nome dela. E aí eu venho no package.json, ESLint extend. Deixa eu ver se eu consigo colocar rules. Aí, é esse cara aqui. Off. Mas não é essa não, pelo amor de Deus. Essa eu quero. Beleza. E aí quando eu voltei lá, ele já não está mais reclamando. Beleza. Então, eu não quero mensagens, porque aí alguns usuários ele traz uma lista de IDs de mensagens, porque o banco de dados do Mirage ele é tão bom que permite você criar relacionamentos. Olha só que legal. Se eu trouxer aqui os models, veja que eu tenho um user que ele tem muitas mensagens, e aí eu tenho mensagens que ela pertence a um usuário. Ele é poderoso desse tanto, tá? Então, mas eu não quero mensagens, eu vou até tirar daqui e eu vou dizer que é só um simples model. Beleza. Opa, acho que não faltou nada não. Então, aqui... Tá, eu não quero after create, eu quero deixar bem simples mesmo. Então, ok, tá lá. Posso tirar esse handle number. Ok, então eu vou começar primeiro modificando o meu uso do Faker, tá? Eu gosto agora de utilizar o objeto Faker name, name, find name. Então, eu espero que ele continue funcionando. Ótimo, continua. A mesma coisa aqui. Phone number. Muito bem. O que mais que eu quero para esse usuário aqui? Então, eu vou duplicar. Eu quero um e-mail. Não, é internet e-mail. Eu quero role. Random array element. Olha só que legal, o Copilot já sugerindo tudo para mim. Então, admin user. Eu quero department. Array element sales, marketing e IT. Olha só que bacana. Aí eu quero colocar aqui embaixo um address. Mesmo que eu não vá utilizar, eu quero te mostrar como
faremos isso. Então, só que aqui é um método, porque isso é uma factory, então ele precisa de métodos. Então, return, street address, aí eu quero city. Será que o Copilot já vai? Olha só que bacana. State. E, por fim, country. Ok. Oh, muito legal, hein? Tá? Esse aqui, o street, eu acho que faltou chamar um método, né? Ok, então nós temos ali street, city, state, talvez zip, né, para ficar completo. Então, zip code. Legal. Então, só para finalizar, que eu estou vendo ali que eu tenho menos de 5 minutos, o tempo voa quando a gente está se divertindo. Então, o que acontece aqui? Isso é uma factory. Aonde está armazenada essa factory? Está aqui, ó, dentro de Mirage.js, eu tenho uma factory de user. Uma factory nada mais é do que uma planta baixa, como se fosse uma planta baixa de uma casa, ou blueprint em inglês. Ela determina o que deve acontecer quando precisar daquela propriedade name, o que deve ser retornado. E uma característica da biblioteca Faker é que ela retorna as coisas fictícias e de forma randômica, tá? E aí, como que essa factory ela é utilizada? Veja, eu tenho aqui seeds, e aí eu estou criando uma lista de 10 usuários. Quando que este seed ele é executado? Quando o Mirage ele intercepta uma requisição do seu front-end. Já no teste, e aí faltou fazer uma coisa aqui no Make Server, que é criar o environment de teste, tá? Porque aí, quando você cria com o environment de teste, o Mirage ele sobe o servidor, mas ele não cria nada no banco de dados, tá? Ele deixa para que você crie conforme você precise de novos cenários. Então aqui ele vai me devolver 10 users, eu posso colocar 100, posso colocar 1000, não vou fazer isso de novo, tá? E ele utiliza também os models, tá? Para poder fazer a interface com o banco de dados. Então assim, se eu comentar aqui o user model, ele vai me devolver o quê? Se ele não me der erro, ele me devolveu certinho. Não entendi por quê, mas tranquilo. Então, depois eu posso tentar descobrir. Vamos só limpar isso daqui. Se você quiser ver os comentários, você vai lá no repositório, que lá tá tudo comentadinho, bonitinho, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar esse vídeo por aqui. A gente já tem, então, uma forma de abastecer a nossa aplicação com dados, tá? Eu estou vendo isso aqui dentro dos testes e aí, no próximo vídeo, eu vou começar a montar a nossa aplicação baseado nos dados que eu já tenho, a partir dos testes, utilizando TDD, tá? Então, aliás, se eu tenho 2 minutos, por que não já utilizá-los, né? Então, veja, eu vou começar aqui, eu nem uso teste, eu uso it, porque eu acho bem mais legal. Então, it should display 10 users. Ok. Então, primeira coisa, eu vou importar o render e screen. Então, isso. Eu quero importar também users from. Aí é. Eu estou no app. Então, aqui já está errado. Já estou fazendo tudo errado. Então, eu nem quero... Aliás, eu nem quero que esse arquivo exista. Então, deletei. Pronto, tchau, adeus. Tá? Porque eu já sei que eu tenho users, mas agora é um momento legal para que eu comece a criar a arquitetura da minha aplicação. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui... Vou criar um novo arquivo. E aí vai ser dentro de src containers users, aí eu quero users.js. Ótimo, aí eu já vou criar outro ali, que eu vou chamar de users.spec.js. Pronto. Aí ali eu vou colocar um describe users ou containers users, e aí it
should render and display 10 users. Ótimo. Aqui eu preciso fechar o método. Vamos ver. Tá, ele está passando porque tem um expect true to be true. É um placeholder para o que vem em seguida. E aí eu já posso começar então a trabalhar aqui com o meu users, que agora vive aqui em containers users. Legal? Então, tempo acabando. Eu vou só esperar para ver qual que é a campainha que ele vai tocar quando finalizar esse vídeo. E aí, aguarde pelo próximo. Tá no fone.